A humanidade tem entrado em conflitos desde o começo de sua existência. Seja por disputas territoriais, econômicas ou políticas, é fato que as guerras foram parte determinante da sociedade, sendo responsável por mudar várias vezes o curso da história. Apesar do desenvolvimento tecnológico que hoje permite que uma guerra seja travada à distância, a principal força de ataque e defesa em uma guerra continua sendo humana: os soldados. Engana-se quem pensa que para ser soldado basta apenas saber como utilizar uma arma. É necessário muito treinamento, tanto físico quanto psicológico. E em alguns casos, os treinamentos são tão extremos que mesmo soldados com experiência prévia não conseguem suportá-los. Eu sou o Ricardo Bressan e sejam bem-vindos ao Mega Fatos. E no vídeo de hoje, preparamos para vocês uma lista com os treinamentos militares mais insanos do mundo. Então, já vai deixando aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bora pro vídeo? Embaixo d'água. Os Navy SEALs são uma das vertentes mais bem preparadas das Forças Armadas dos Estados Unidos. A sigla SEALs é uma abreviação do tipo de terreno em que esses soldados possuem capacitação para atuar. O SE vem de Sea, ou seja, no mar. O A vem de Air, significando que eles podem atuar em operações aéreas. E, por fim, o L, que significa Land, que compreende as operações executadas em terra. Ou seja, eles são preparados para operar em qualquer situação. Um dos treinamentos mais famosos dos Navy SEALs é feito sob a água. Com as mãos presas, os aspirantes precisam, dentre outras coisas, descerem ao fundo da piscina e voltarem várias vezes, além de atravessá-la nadando. Esse treinamento ajuda tanto na parte física quanto psicológica, uma vez que os aspirantes precisam se concentrar totalmente para absorver e soltar o ar na hora certa, ou então o risco de afogamento é grande. Um outro treinamento ainda mais radical envolve treinar os aspirantes em situações de estresse sob a água. Os fuzileiros são colocados em uma piscina com todos os equipamentos de mergulho instalados e eles basicamente têm que permanecer no fundo, andando de 4 para frente e para trás. Os instrutores ficam nadando acima e assim que notam as bolhas saindo, eles simulam os chamados ataques de tubarão. Eles descem e retiram as máscaras dos aspirantes, desconectam seus tubos, dão nós em suas mangueiras e o aspirante tem que solucionar esses problemas debaixo d'água, com o ar que tem em seus pulmões. Caso suba para respirar, é considerado desistência e o aspirante está fora. Esse treinamento pode chegar a durar meia hora e o objetivo é que os aspirantes aprendam a ficar calmos em situações de estresse. Bem que poderiam escolher uma situação melhor, não é? Não deve ser nada fácil ter que solucionar todos esses problemas ainda embaixo d'água. Envergando barra de ferro. As Forças Especiais do Vietnã recebem treinamentos específicos há muito tempo. Uma das provas da eficácia deste treinamento veio na Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975 e teve como principais oponentes o Vietnã e os Estados Unidos. Mesmo com todo o aparato tecnológico americano na época, que era muito mais avançado que o vietnamita, os Estados Unidos sofreram muitas baixas, principalmente pelo fato de os vietnamitas terem sido treinados para combaterem seu próprio terreno, a floresta tropical. Esse treinamento extremo faz com que os soldados vietnamitas pareçam verdadeiros super-heróis e super-heroínas para quem os vê de fora. O treinamento é tão extremo que faz com que os soldados sejam capazes de dobrar um vergalhão de ferro em torno do próprio corpo. Surreal, não é? Parece cena de um filme. Salto de paraquedas. Um dos batalhões mais admirados das Forças Armadas é o dos paraquedistas.
Esses bravos soldados são treinados para saltar dos céus em pleno calor da batalha. Além do preparo psicológico, para ser um paraquedista é necessário muito treinamento físico. Afinal, por mais que haja o paraquedas para permitir que eles pousem sem danos, ainda assim o pouso gera um impacto. Esse treinamento é ainda mais impressionante. Os paraquedistas são lançados para fora do avião sem poderem controlar os paraquedas. A manobra, chamada de linha estática, testa a agilidade dos paraquedistas em solo, onde eles têm que tirar o paraquedas e se prepararem para uma incursão em solo o mais rápido possível. Cabo de força. Quando você era criança, provavelmente já brincou de cabo de guerra, onde dois grupos, cada um em um lado da corda, puxam para decidir qual grupo é o mais forte. O cabo de guerra pode ser muito mais que uma brincadeira de criança. Veja nesse caso, onde um cabo de guerra adaptado é utilizado como treinamento por um soldado canadense à esquerda do vídeo e um soldado americano à direita do vídeo. Os dois soldados são atados de costas, utilizando cinturões para prender melhor a corda, e têm que correr para lados opostos. O soldado que arrastar o outro ganha a competição. Apesar de ter sido feita em tom amigável, esse treinamento é extremamente benéfico para o fortalecimento dos músculos da região inferior do corpo. Como os soldados precisam ter uma resistência acima da média para suportarem longas horas caminhando, essa brincadeira se torna um treinamento poderoso para se ter pernas fortes. A Estrada para o Paraíso. As Forças Anfíbias de Taiwan é um batalhão que, como o próprio nome já diz, possui a capacidade de operar tanto na terra quanto na água. Os soldados são chamados de Homem-Sapo, e para alcançar esse título, passam por um rigoroso e extenuante treinamento. Esse treinamento é finalizado na chamada Estrada para o Paraíso. Os aspirantes têm que atravessar um percurso se arrastando. Até aí, não parece grande coisa, não é? No entanto, eles têm que rastejar sobre corais. Você já foi à praia e viu algum coral e notou que eles são duros como rochas e cheios de pontas afiadas? Agora imagine rastejar sobre isso. E não para por aí. Os aspirantes têm que fazer 10 paradas durante o percurso para executarem sequências de exercícios específicos, além de que os instrutores constantemente jogam água com sal sobre os aspirantes, aumentando ainda mais a dor. O objetivo do treinamento é desenvolver a resistência à dor dos soldados. As famílias dos soldados são convidadas para assistir essa etapa. E caso passem sem desistirem, eles finalmente se tornam os Homens-Sapo. Corrida na lama. Os Royal Marines são um batalhão especializado do Reino Unido, tanto em combate terrestre quanto aquático. Para isso, os aspirantes têm que treinar em ambos os terrenos, sendo capazes de resistir às mais fortes intempéries. Um dos treinamentos mais tradicionais dos Royal Marines é a corrida na lama. Se você, quando criança, já brincou na lama em um dia chuvoso, pode pensar, como isso é um treinamento militar? Acontece que se você já tentou andar em um terreno lamacento, notou certa dificuldade. Além de os seus pés grudarem na lama, tornando difícil dar os passos, a lama vai se acumulando nos seus pés, tornando a caminhada cada vez mais pesada. Os aspirantes têm um circuito de 45 minutos, onde eles têm que correr, empurrar troncos, rastejar e tudo potencializado por um lamaçal macio e grudento. Após terem sucesso nesse treinamento, eles ganham a boina verde, se tornando oficialmente Royal Marines. Batata quente. Você já brincou de batata quente? O exército chinês levou essa brincadeira para um outro nível. A batata aqui, no caso, é uma granada ativa, e eles ficam passando uns para os outros até que a música acabe. Quem quer que termine com a granada na mão, joga ela em um buraco onde ela explode.
Esse treinamento tem como objetivo fortalecer a capacidade de concentração dos soldados, fazendo com que aprendam a se manterem calmos em situações de extremo risco. Um simples deslize pode fazer com que a granada caia e exploda, causando danos severos a todos os soldados. Teria coragem de participar desse treinamento? Eu com certeza prefiro que a brincadeira continue de modo tradicional, com uma batata. Nesse outro caso, os soldados acabaram errando o arremesso da bomba e se salvaram pulando numa vala. Confira. BOPE. Popularizado na sequência de filmes Tropa de Elite, o treinamento do BOPE é um dos mais duros dentre as Forças Armadas brasileiras. O treinamento é focado em tornar os aspirantes em soldados extremamente resistentes e capazes de manter o foco em qualquer situação. O treinamento dura cerca de 3 meses e o primeiro é chamado de Mês do Inferno, sendo o mais duro de todos. Durante esse mês, os aspirantes dormem cerca de 3 horas por noite, só ganham refeições mediante a prática de exercícios, possui também treinamento de luta corporal, treinamento dentro da água, enfim, atividades que levam a resistência física e psicológica ao limite. O treinamento é tão duro que tem uma altíssima taxa de desistência e até forças armadas estrangeiras, como os SEALs, mencionados anteriormente, se inspiram nesse treinamento para compor suas rotinas. Então, é isso aí, galera! Qual treinamento você achou mais insano? Deixa aí nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Até logo!